meus amores? Como vocês estão? Começando a nossa segunda live, comentando sobre esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, onde eu e a Débora estamos falando, comentando capítulo a capítulo aqui com vocês. A cada semana a gente está trazendo um capítulo. A Débora já entrou, eu já vou chamar ela aqui. Pra gente não... Rolou? Deu? Acho que deu, hein? Oi, Entrei! Feliz Natal! Feliz Natal! Ai, que bom, gente. Tomara que todo mundo esteja bem tranquilo no Natal e dê para entrar para ficar com a gente aqui um pouquinho falando desse livro. Hoje eu escutei o audiobook do YouTube, que inclusive eu indico muito. E assim, é 1h30 mais ou menos o segundo capítulo e eu demorei umas 5 horas, porque a informação ia entrando, eu ia adormecendo, assim, eu ia... Uhum. E esse capítulo fala muita coisa, né? Esse capítulo é É, maravilhoso. Eu anotei ele é 1000 muito forte. coisas aqui pra gente comentar. Ótimo. Você Boa. me Então ouve já bem? começa aí. Hã? Você me ouve bem? Tô escutando bem você. Tô aumentando o Também. volume aqui. Ai, ai, galera. Muita Intenso. coisa, né? Muita coisa. Pós-Natal, então. Sabe Sim. uma coisa, Rô, que eu acabei de ver aqui? Acho que travou. Deixa eu ver aqui. Dé, acho que você caiu. Vocês estão escutando a Débora normal? Me comentem aqui pra mim se foi o meu ou se foi o dela. Acho que foi o dela. Agora vai dar. Dé, me ouve? Acho que agora vai dar, hein, gente? Dé, você tá me ouvindo? Comenta aqui, porque eu tô te convidando e eu tô aceitando o seu pedido, mas não tá rolando. Não tá aparecendo. Acho que agora vai dar. Será? Só eu, né, Bruno? Agora, voltou. Acho que agora vai. Voltou. Voltei. Tá certo também. Bora. Ai, gente, e eu ia dizer uma coisa que eu tinha acabado de ver no stories da doutora Francis, de quem somos cadelinhas também, Eu tava vendo sobre os stories dela antes de entrar. menina babado. Eu não sei se você viu o que ela falou, que o Ano Novo nós sabemos, né, que é um calendário inventado Uhum. e que é como se o sistema de controle da Matrix fosse reiniciado. E por isso há tanto tempo fala-se muito para e é reforçado, né, que nós passemos essas datas com a família, para reforçar esses sistemas de controle e julgamentos e etc. Os padrões psíquicos dos complexos emocionais que começam sim na família e nós sabemos disso. Você chegou a ver esse? Não, ainda não. Eu tava vendo que ela tava falando sobre quarta dimensão, sobre quinta dimensão. Eu achei muito sincrônico e tem tudo a ver com esse segundo capítulo, né? Começa Sim. lançando a braba aí É. do que ele Porque, fala gente, desses nossos padrões do corpo. pra quem tá entrando agora, a gente tá fazendo lives falando sobre esse livro aqui, olha, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Essa é a nossa segunda live, a gente vai falar hoje sobre o segundo capítulo. O primeiro capítulo tá gravado no feed, a gravação da live, então quem não assistiu, depois dá uma olhadinha lá, que também tem muito ouro ali. Sim. E esse segundo capítulo, ele fala muito sobre a questão das emoções, né, Dé?
sobre como as emoções contribuem para que a gente programe o nosso cérebro, né, a viver no passado. Eu até anotei aqui duas frases que me chamaram muita atenção, né? Que é o nosso cérebro é um produto do passado e as nossas emoções são produtos químicos do nosso cérebro, das experiências que a gente vive, né? E eu acho muito maravilhoso o que ele fala, até usando a história da Ana também, que a gente comentou na primeira live, né? Como que a gente vive uma experiência, e aí toda a experiência que a gente vive e que gera uma grande emoção, uma forte emoção, seja uma emoção boa ou seja uma emoção ruim, ela fica registrada de uma forma muito forte no nosso cérebro. Ele faz ali, né, todo o trabalho para poder registrar aquela situação. É como se ele fotografasse aquela situação. E quanto mais a gente fica revisitando, repensando e revivendo essa situação, mais ele vai produzindo pensamentos para validar aquela situação e aquela emoção, né, Dé? Então a gente vai entrando num looping eterno. Sim. E esse ciclo de pensamento e sentimento que cria o nosso campo eletromagnético que vira o nosso estado de ser, né? No meu ponto de vista, assim, qual que é a principal mensagem desse capítulo? E no capítulo, gente, ele descreve esse processo, inclusive a bioquímica disso, com muito mais detalhes. Então, vale muito a pena vocês lerem. E mais do que isso, assim, nós contamos na primeira live, né? Que a primeira vez eu comprei esse livro há uns 4 anos e eu não terminei ele. Eu não tô com meu livro aqui agora, mas vocês veem que ele tá novinho, porque eu não li. Mas no segundo capítulo eu cheguei a ler. Assim que eu comprei. E eu, relendo e escutando o livro, o capítulo novamente agora, eu vi como é uma percepção completamente diferente. Porque esse processo de dissolvendo esses padrões emocionais que vêm, né? Que vêm das nossas experiências, e às vezes nós já nascemos com eles também do campo eletromagnético que nós somos atraídos e a família que nós criamos, que nós escolhemos, é um passo a passo. Então, conforme você vai continuando a estudar, reprogramando, e ele fala sobre isso nesse capítulo também, de estar no momento presente, para ir tirando esses fios energéticos que nos ligam ao passado, as memórias que nós temos do passado e as projeções do que achamos que vai acontecer no futuro também. Aí sim a gente consegue criar uma realidade diferente. Voltando para o presente. Quando eu li isso dessa vez, virou uma chave tão mais profunda do que quando eu tinha lido há 2 anos, que eu falei, meu Deus, o que mais é possível, literalmente. A gente consegue começar a perceber o poder que nós temos nas mãos e como nós estamos criando a vida, né? Sim. Quando eu li esse capítulo também, logo que eu comprei há 2 anos atrás, e não entendia nada, não entrava nada na minha cabeça, gente. Não estão entendendo. Eu pensava assim, eu acho que isso daqui tá muito avançado para minha cabeça, eu não conseguia entender nada. E agora, realmente, assim, é outra percepção. E eu acho legal que ele mostra em detalhes essa questão da bioquímica e todo esse movimento que acontece no nosso cérebro, para a gente entender como que a gente se torna viciados nas emoções. É um vício, gente. Então, quando a gente ouve muito falar, né, sobre, por exemplo, mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos, dentro de relacionamentos que ela sabe, ela tem total noção de que aquilo ali é nocivo para ela, né? E ela não consegue sair. Não é porque ela não quer, é porque ela tá simplesmente viciada. O cérebro dela não sabe reagir de outra forma, ela tá viciada naquelas sensações. E o nosso corpo começa a sentir falta. Então, é um exercício diário que a gente tem que fazer para poder ir desvinculando dessas emoções e desses pensamentos antigos. Para a gente estar cada vez mais na presença para poder fazer isso. Mas é uma batalhinha diária, né? É uma jornada. E bota jornada nisso. E o que eu acho que ele traz, já no nome do livro, né? A solução de a maneira mais rápida com que a gente dissolva todas essas camadas que estão se apresentando, e graças a Deus, no momento que nós estamos vivendo nesse nosso planeta maravilhoso, que não é um planeta para amadores, que agora está aceleradíssimo dentro dos planos das outras dimensões, é dissolver a mentira de que nós somos seres materiais. Como se tornar sobrenatural?
O Dr. Joy, nesse livro, ele traz a perspectiva de que quando a gente entra em contato com planos mais sutis, eu até notei essa parte que é nós irmos além do que é possível hoje com os olhos da matéria, em todos os níveis. Em níveis do nosso corpo físico, na nossa identidade, no ambiente e no tempo. Quando eu começo a expandir a minha percepção do que mais é possível, além do que eu percebo nessa realidade, eu dissolvo esses blocos e os complexos emocionais muito mais rápido e muito mais fácil. E no momento que nós estamos no planeta, nós estamos sendo constrangidos. Porque não tem mais, assim, não só as outras realidades, mas os processos emocionais, eles são muito mais intensos, né? Estão muito mais à flor da pele, porque a terceira e a quarta dimensão já se fundiram. Sim. Agora, gente, o bicho tá pegando. Sim. Tá pegando. E como é que pode ser mais fácil a gente entrar em contato com essas nossas percepções extrasensoriais aqui da matéria, que é normal do ser humano. Nós só fomos podados disso, né? Para dissolver e realmente deixar tantos traumas, tanto blocos de energia do coletivo para trás e ir junto nesse processo de evolução. Sim, é muita coisa, né, Dé? Nossa, é muita coisa. É muita respiração e Muita. voltar para o presente, que é a dica que ele deu, né? Sim, e o que ele fala muito, tanto, né, que sobre isso que você leu, nas meditações dele, ele conduz a gente para a gente se tornar ninguém, para a gente se conectar com nenhum espaço, com nenhum tempo, para a gente realmente ir livrando de tudo isso, dessa questão do ego, né? Que é essa identificação da personalidade que a gente está nesse momento e que a gente se identifica com tudo e são simplesmente as máscaras que a gente constrói para viver essa realidade, né? E que tá tudo certo, gente. O ego não é nosso inimigo, né? Mas a gente não tem que se identificar tanto com as dores e com o drama, o trauma e o drama, né, Dé? O famoso. Do ego. Legal você trazer isso, Rô, porque assim, na prática, né, o que ele fala? Que só quando a gente está no momento presente, eu consigo mostrar para o meu corpo e para minha mente que eu estou no comando, eu como ser que sou. Então, uma vez que a gente percebe o corpo com esses padrões de... Porque o nosso corpo é extremamente inteligente, ele só está respondendo ao que nós colocamos nele. Também não é que o corpo não tem o poder de se autocurar, não, porque tem. Mas a gente precisa ter essa intenção, que é o que ele fala. Quando nós colocamos intenção, nós acionamos uma parte do cérebro. Ele começa a buscar ali dentro dos registros dele o que está correlacionado com isso que começamos a pensar. Então, uma vez que nós sabemos que esse ciclo de um pensamento gera um sentimento vai ficar gerando um pensamento. Isso tem carga elétrica e carga magnética, e cria um campo eletromagnético em volta de nós, né? Que gera uma assinatura vibracional que vai atraindo e sintonizando e criando tudo que nós vivemos. Eu lembro que eu estou vivendo esse processo e eu volto cada vez mais, como a Rô disse, pro aqui e agora, para ter muita atenção ao que eu estou sentindo, eu estou pensando. Eu vou fingir que os meus dilemas e os meus complexos não acontecem? Claro que não, porque no campo não tem mentira, não adianta. Não dá para fingir. Mas com uma intenção diferente, eu consigo ir podando, cortando mesmo esses fios, não só os fios kármicos, mas os fios de densidade maior que me prendem a realidades que hoje eu não escolho mais viver. Sim. E até ele fala, né, que quando a gente supera hábitos automáticos, a gente está vencendo o programa. Então, tá na presença no dia a dia mesmo, né? Se você tomaria uma atitude, por exemplo, acontece uma situação que normalmente você reagiria com raiva, com agressividade, você tá na presença naquele momento para você agir diferente. Que quando você age diferente, pronto, você venceu um programa ali. Quer dizer que esse programa não vai voltar mais? Não, né? Mas é todos os dias, porque imagina se sei lá, 30 anos o seu cérebro tá se programando, tá se treinando, criando hábitos de uma maneira, não vai ser da noite pro dia também que a gente vai reprogramar, né? Leva um tempo também. E o que eu acho muito também legal que ele fala, porque como ele muitas pessoas que têm doenças, problemas de saúde participam dos seminários dele, né? E, enfim, dos programas
dele, ele sempre traz muito esses exemplos, né? Eu acho maravilhoso. E como que ele fala também sobre isso no livro, nesse capítulo, que ele fala sobre a reprogramação dos genes, né? Que os genes, eles começam através das emoções e através desse campo eletromagnético, os genes vão também ter uma outra, a palavra que ele usa é uma construção. Impressão, eu acho, não é? Impressão. Isso. Extensão ou impressão? Acho que é impressão. Impressão, né? É. Então vai ter uma outra impressão e aí muda. Muda. A doença não existe mais. Não existe mais, porque não existe mais aquele gene. Transformou, né? É muito impressionante e é epigenético. Olha a Ângela Genética, contribuindo com a gente. Isso mesmo. E isso vai se acelerar cada vez mais, principalmente nos próximos 4 anos agora, né? Que estamos em massa, coletivamente, acordando. Que temos muitos despertos e como nós, que é um caminho, porque estamos só começando também. Mas como massa, muitas pessoas ainda têm que começar a olhar para isso que nós estamos dizendo. E o processo ele não precisa ser tão doloroso quando nós estamos atentas ao aqui e agora. E percebendo que nós estamos reprogramando. Quando a gente separa o programa da pessoa, eu olho para quem tem um acesso de raiva, ou eu olho para quem está fazendo algo que me machuca de uma maneira completamente diferente. Principalmente agora, aproveitando a época do Natal, quando se diz... Quando é a respeito da família. Sim. Acho que um dos maiores ganhos que eu tive no meu processo de expansão foi conseguir perceber o programa diferente da pessoa. É como se a gente enxergasse não só o nosso processo pessoal dos nossos programas também, mas eu enxergo os meus familiares, as pessoas que eu amo, né? E é muito difícil ver interações mais dolorosas, como se elas estivessem encantadas por um programa que eu conheço. Fica muito mais leve você conversar e não entrar nessa frequência do programa de novo. Quando você percebe esse jogo eletromagnético que acontece aqui no nosso planeta, que é um planeta que estamos aqui para isso, né? Para desenvolver e experienciar todas essas emoções. E sabendo que ainda existe uma rede de controle com muitos complexos ativos, assim fica muito mais fácil a gente passar pela experiência de estar aqui para ser feliz, né? Sim, e essa questão das emoções é muito forte, né, Dé? Porque, principalmente para quem já passou algum tipo de trauma, alguma situação que realmente tudo gera emoção na gente, né? Então, assim, pequenas situações podem acontecer, enfim, mas pessoas que têm essa questão do trauma ou de experiências mais fortes, mais dolorosas, têm uma grande dificuldade, né? Porque aí realmente o cérebro já está condicionado àquilo ali, e para a pessoa se sentir confortável de começar a mudar e a quebrar aquilo ali, porque como que você começa a mudar uma forma? Eu estou tentando trazer para uma questão prática, para as pessoas até pensarem numa forma de exercício, sabe? Para conseguirem praticar, assim. Porque como que uma pessoa, ela pode começar a evitar, igual você falou, sem fingir que não existe, né? Porque não é que a gente vai fingir que aquilo ali não existe, mas sem fazer, criar uma mentira por cima para substituir, como que ela vai reprogramar de verdade aquilo, sendo que ela tá viciada, de forma inconsciente mesmo, né? A hora que ela percebe, ela já tá pensando naquilo. O que você acha? No meu ponto de vista, até é uma outra expressão que eu gosto muito, dentro do processo de expansão da consciência, a gente tem que começar a se conhecer. Aí tem que ser humilde mesmo, gente. Sentar a bunda na cadeira e começar a listar. Peraí, o que eu percebo que é presente aqui na minha realidade? Quais são os complexos emocionais que eu já percebo que são ativos em mim? É um ótimo começo. Por exemplo, só quem já parou de fumar sabe, ou parou de beber, né, Rô, no seu caso também. Sim. Que olha só, quer ver? Esse tá me dando 2 exemplos muito bons. Eu parei de fumar e a Rô escolheu parar de beber. E aí você divide também como foi isso pra você. E foram 2 processos completamente diferentes. Quando eu percebi que eu fumava por uma bengala emocional, quando eu tava mais ansiosa ou insegura, eu fumava, cigarro de palha eu fumava. Eu não consegui parar isso de um dia pra noite. Foi um processo que durou aí alguns meses. Mas no primeiro momento, quando eu escolhi parar, eu já percebia que aquilo ali, o que aquilo ali trazia pra mim. Diferente do processo da Rô, que foi
entre aspas, a partir de uma decisão você não bebeu mais, né, Rô? Você conta os detalhes. Mas por que eu tô trazendo essas duas diferenças? Por quê? Não existe certo e errado e o processo é muito individual. A partir do momento que você começa a se questionar o que está presente na sua vida e o que você escolhe viver, porque não é sobre fumar ou não, ou beber ou não. Isso aqui são exemplos que nós estamos trazendo. Você percebe qual que é o teor e o tanto de energia que você precisa ter para que você substitua e consiga facilitar o bloco de energia que te impede de fumar. Ó, o que tá certo sobre isso. Que te impede de parar. Por exemplo, quando eu escolhi parar de fumar, eu percebi que isso era um bloco de ansiedade e outras coisinhas que faziam com que eu fosse atrás da expansão e da leveza que o cigarro proporciona, porque a gente sabe que é assim, quem já fumou. Eu comecei a substituir, a diminuir a carga desse complexo para que eu não precisasse mais daquilo. E uma vez que você coloca atenção nisso, e principalmente vai tendo mais calma com o seu processo, sem se julgar o cocô do cavalo do bandido, fica mais fácil. Agora a Rô vai dividir também a trajetória dela em relação à bebida, que ela recebeu um bloco de energia tão grande, né, Rô, que ela não precisou, entre aspas, desse processo, porque ele já estava incubado, já estava acontecendo. Mas a escolha, ela veio de uma forma mais rápida, né, vamos dizer assim. Sim, e esses dois exemplos que você deu foram ótimos, porque é a mesma coisa, só que realmente experiências completamente diferentes. Porque no meu caso, foi um acontecimento que pegou no meu emocional de uma forma tão intensa que a minha decisão foi imediata, não bebo mais, e não bebi. Tentei, porque pegou num ponto emocional muito forte. E olha o outro bloco, né? Sim, exatamente. E olha que interessante, eu só fui ter consciência de que eu usava bebida como muleta muito tempo depois. Muito tempo depois, eu não enxergava aquilo ali naquele momento. Para mim era porque eu gostava de beber. E eu acho que eu nem gostava, na verdade. Eu nem gostava. Era muleta total, total. Então, olha que interessante, né? Como que essa percepção, ela, no meu caso, ela veio muito depois que eu parei de beber. Hoje já tem quase 4 anos que eu parei de beber. Eu nunca tive nenhuma vontade, nenhuma recaída, nenhuma. Eu não era uma alcoólatra, né, gente? Mas assim, eu bebia num nível que não era legal, num nível que me prejudicava. E então, assim, sei lá, poderia estar beirando ali o alcoolismo, né? Vai saber. Mas exatamente isso, foi uma questão tão forte que pegou no meu emocional. Sim. É impressionante. E uma vez que a gente começa a listar mesmo, eu indico muito papel. Porque aí você começa o seu cérebro começa a procurar os registros. Você vai ficar mais atento aos seus programas. E daí, oi Carol e Guta também que mandou uma mensagem linda. Feliz Natal, gente, para vocês. Você começa a perceber quais são os programas que estão ativos e aí tem que ter humildade mesmo, gente, para perceber e ver e começar a colocar o que eu quero viver. E aí você vai para as ferramentas de reprogramação. Uma vez que você diminui o bloco, que é como se a emoção fosse uma cola que gruda aquela crença ou aquele contrato energético que nós temos para agir de alguma forma ou agir de forma X ou Y ou Z. Uma vez que você dissolve essa mentira, porque é um programa, você consegue colocar uma informação que é mais contribuição para você no lugar. E aí, naturalmente, as coisas começam a se apresentar de maneira diferente. O próprio campo traz para você, que são as sincronicidades mesmo, mostrando para você que a sua assinatura do seu campo eletromagnético, resultado do seu pensamento e da sua emoção, já tem outra. Já é outra assinatura. Então, naturalmente, você vai perceber isso. E aí, são tantas ferramentas, além do próprio estudo. O que eu diria assim? Estudo é o número 1. Questionamento e você não deixar de estudar para expandir, para ir dissolvendo todas as tramas de mentira que nós nascemos. Oi, Mário, boa noite. Oi, Mário. Que nós nascemos inseridos e fomos comprando ao longo da vida. Existem várias ferramentas, assim, inclusive nós duas facilitamos várias, que você, inclusive, ambas somos praticantes facilitadoras de barras de Axis, que é minha queridinha. Para deletar isso, e isso é entregue mesmo por campos mais sutis, aqui que ajudam no desenvolvimento do nosso planeta, para colocar uma informação no lugar. Gente, não é difícil, é desafiador, mas é muito mais simples do que parece. Muito mais. E sabe uma coisa também que o Dr. Joey fala no livro? Ele fala no livro também, mas ele fala muito isso também nas palestras, né? Nas entrevistas, enfim.
que ele conta que 50% do que a gente conta sobre o nosso passado não é nem verdade. Olha só. É o nosso cérebro, a nossa mente, ela cria, ela aumenta aquele enredo para poder justificar o comportamento, para poder justificar. Ah, não, mas é muito difícil porque eu passei por isso, 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 isso. E às vezes a gente nem passou por isso tudo, não. Da mesma forma que em situações muito traumáticas acontece da pessoa não lembrar, né? A pessoa esquece, a mente apaga ali, é como se aquilo ali não existisse. Tanto que em processos, às vezes, terapêuticos, as pessoas podem até se lembrar desses, né? Enfim, dessas situações. Mas da mesma forma como a mente esquece, a mente inventa, a mente cria. Então, olha que louco, 50% das histórias que a gente conta sobre o nosso passado nem são verdade. Oi, Raquel, Feliz Natal. Raquel, já me responde que eu tô com você para te mandar mensagem perguntando se amanhã de manhã tá de pé. É isso. É isso. Então é contar outra história, né, Dé? É contar outra história pra gente, pra nós mesmas. Porque a nossa tá aqui contando uma história. Então basta a gente falar assim, não quero saber dessa história, não. Quero saber de outra história. E sabe o que eu acho interessante? Lembrando do título e da proposta do livro. Quando a gente se abre para a percepção que somos seres multidimensionais, fica mais fácil a gente perceber e entender como esse pensamento, esses fios energéticos que nos ligam ao passado ou à projeção de futuro, que é o que nós conhecemos do passado, está buscando e criando essas mentiras. E aí fica mais fácil também nós cortarmos isso e literalmente enxergar na prática a vida tomando um rumo completamente diferente. Completamente, gente. E aí literalmente, parece um passe de mágica, porque nós estamos abrindo percepções do que mais é possível daquilo que nós fingimos que nós somos. Pega assim, ele dá esse exemplo muito, né, Rô, durante o livro. O que você pensa quando você acorda? Isso mesmo, Raquel, vem com a gente. Comprou o livro, ó. Maravilhoso. O que nós pensamos quando acordamos? O que você reforça? Vai para o Instagram para ver? Ou você vai para o enredo da sua vida para reforçar o que você é? E o mesmo fio energético daquele mesmo futuro previsível continua a ser tecido, porque é onde nós colocamos a nossa intenção. Uma vez que eu me lembro disso, eu paro, respiro e falo, não, peraí, eu sei que isso é um programa e é uma mentira. O que eu posso fazer aqui para pensar e ancorar o meu pensamento, principalmente numa ação que vai me colocar mais próxima do futuro que eu estou escolhendo, da versão minha que eu estou escolhendo. E aí, naturalmente, aí, gente, a velocidade. Quanto mais energia, mais trabalhado nós estamos, mais rápido é. Mas chega uma hora que começa a ser assim, impressionante, né, Rô? Impressionante. E essa questão que ele fala muito sobre isso, sobre a gente já começar o dia pensando mesmo, né? Como que a gente quer que seja o nosso dia? Porque se a gente está tão condicionado, a gente vai estar criando um futuro igual ao dia de hoje, igual ao dia de ontem. Com as mesmas sensações. Mesmo que você faça coisas diferentes de ontem, você vai estar ali sentindo as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, porque naquele determinado horário você já está induzido a sentir aquilo. Então, é um conjunto, não é só mudar o sentir, né, Dé? Você tem que mudar os pensamentos e também. Ação. As suas escolhas, porque senão a gente continua criando. É a realidade aqui o que eu faço hoje, aí amanhã eu vou acordar, vou fazer tudo o que eu fiz do mesmo jeito que hoje. Não muda, a gente tem que criar ações diferentes, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes. E isso é todos os dias, né, Dé? Sim. Nós temos que nos tornar uma pessoa diferente. Inclusive, o outro livro dele é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É tirar tudo que a gente acha que é dentro desse sistema de mentira, desse sistema de controle, e tirando as castas mesmo para deixar com que o ser, a essência, venha à tona. E eu acho um exemplo muito legal que ele cita nesse segundo capítulo também, para a gente perceber mais na prática o que é esse campo eletromagnético que nós criamos com os pensamentos e os sentimentos. Sabe quando você entra numa sala ou você vai conversar com alguém que você já consegue perceber agora, né? De novo, cada vez mais, nesse momento do planeta. O que a pessoa... Às vezes essa intuição não vem nem com o que ela está pensando ou sentindo, mas você tem uma impressão da pessoa. Sabe quando você fala assim? E esse exemplo é muito bom, porque normalmente a gente percebe mais rápido. Quando a gente fala assim, a fulana é muito sexual.
ou ela é muito chata, ou é muito carrancuda, ou fulana tem uma energia que é muito alegre, porque o campo eletromagnético dela envia esse sinal. Sim. Nós estamos recebendo e emitindo sinais do nosso campo o tempo inteiro. O horário de vigiar, que nos foi dito também, ele vem disso, porque mesmo que a pessoa nem tenha sensibilidade energética expandida dentro da percepção da terceira dimensão, né? Para ler o nosso pensamento com telepatia, que nós sabemos também que é real, ela vai conseguir pegar o seu teor energético, porque ela está recebendo o sinal do seu campo. Aí não importa o quanto ela está percebendo disso. Agora eu vou dar uma dica maravilhosa também. Gente, para quem trabalha com isso, ou estuda isso mais, já vai perceber. O nível de alargamento dessa percepção está em velocidades estrondosas. Então, você que não ora e vigia para perceber o que você está pensando e sentindo na frente das pessoas, porque o número de empresários, de pessoas que não tem nada a ver com o dia a dia da energia, que eu atendo e que me falam, eu consigo perceber o que as pessoas estão pensando em reunião, sim. E usam disso porque é normal. Para perceber e para conversar com a pessoa, vai achando que você pode pensar e sentir o que você quiser na presença do outro, porque cada vez mais a verdade está vindo à tona. A energia não mente, muito pelo contrário, ela é bem fofoqueira. Bem fofoqueira. Bem fofoqueira. A gente também tem que ficar bem atento a uma outra coisa, que era o que acontecia comigo. Eu sempre fui, assim, eu tenho uma hipersensibilidade imensa, sempre tive. E nunca soube lidar com ela. Agora que eu tenho trabalhado isso, né? Mais, assim, intensamente. Então, essa questão de perceber o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo e percebendo através do campo, eu acabava pensando que era julgamento. Eu pensava que eu tô julgando a pessoa. Eu tô aqui, isso é coisa da minha cabeça, nada a ver. E aí depois eu percebia, né, através, enfim, das situações, das atitudes e tudo mais, que era aquilo mesmo. Então, é importante só a gente ter, mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Quanto mais a gente vai desenvolvendo isso, mais claro vai ficando, né? Quando é julgamento e quando é realmente essa percepção do campo. Porque o Dr. Joe até fala no livro que quando a gente alcança níveis da coerência, né? Ele fala, a gente ainda vai chegar nessa parte, tá, gente? Mas dessa parte da gente realmente estar coerente, o cérebro, o coração, que a gente está com esse campo eletromagnético sendo bem trabalhado, esse campo ele pode chegar até 3 metros de largura. Então, imagina, assim, a gente está passando na rua e a gente está esbarrando no campo eletromagnético das pessoas. A gente tenta, sei lá, no ônibus, a gente está com o campo eletromagnético ali colado na outra pessoa. Um dentro do outro, literalmente. Não é nem colado, é um dentro do outro. E até o Access tem uma pergunta que tem muito a ver sobre isso, né? Isso é meu? Porque às vezes a gente do nada ali mudou de humor, já tá sentindo várias coisas bagunçadas ali que nem tava sentindo há 5 minutos atrás, mas será que isso é meu? Sim. Será? E aí, inclusive, já entregando a ferramenta, o que você perceber que não é seu, você pode devolver, literalmente com um comando, porque lembra que a energia ela vai sempre seguir a intenção. Sempre. Você tem uma intenção, você já está colocando carga energética para que aquilo aconteça. Inclusive, nesse capítulo, ele começa a introduzir com mais detalhes o ensaio mental, que é a sugestão das 4 meditações que ele tem nesse livro, para que a gente ensine para o nosso corpo um caminho de uma realidade melhor. Porque, lembra, se a gente está vibrando numa qualidade diferente e o campo eletromagnético começar a ficar com uma vibração muito mais alta, naturalmente eu vou sintonizar com uma versão de realidade para mim que é muito mais alta. E o mais legal é que quando você coloca essa informação nova no seu cérebro, que é fazer o ensaio mental, que a gente vai descrever também nos próximos capítulos, mas ele já introduz nesse capítulo 2 o porquê que isso acontece, é que você vai sentindo, literalmente, aumentando, você vai tendo sentimentos de vibração mais alta. Isso por si só, como a Rod compartilhou no processo dela de parar de beber, vai dissolvendo o bloco anterior. Nem tudo, gente, a gente precisa limpar. Virar, assim, faxineira da consciência de achar que eu tenho que limpar todas as minhas crenças e todos os padrões para aí eu começar a pensar num padrão mais elevado. Uma vez que eu foco no padrão mais elevado, naturalmente eu vou substituindo aquele mais denso que eu tinha. Quando, claro, é algo que é contribuição e que é necessário que eu perceba,
a crença ou que eu percebo o padrão, ele vai se apresentar para você naturalmente. Isso aí você não precisa se preocupar, não. Porque o negócio vai pular para você dar uma olhada. Ou o exemplo da Rô, inclusive, é maravilhoso para isso. Porque depois que ela tomou a decisão e depois que ela limpou o padrão antigo, uma vez que ela escolheu, depois que ela percebeu, recebeu a emoção de parar de beber, depois ela foi entender qual que era o padrão, porque foi necessário para o desenvolvimento dela que ela revisitasse isso. Mas se o assunto fosse outro, às vezes ela não ia nem ter que olhar para o que estava instalado antes, percebe? Então, e aí, apareceu alguma coisa aí. Uma vez que a gente percebe que, através do ensaio mental, e é uma das ferramentas que existem para que a gente vá reprogramando a nossa realidade, a gente vai ensinando para o corpo um caminho de vibração mais elevado e, ao mesmo tempo, dissolvendo o que nem precisa olhar, enquanto eu foco naquilo que eu quero viver. Sim. E dentro dessas meditações, né, no próximo capítulo já tem essa meditação. Então eu até sugiro que na próxima live vocês tragam caneta e papel para anotar, que a gente passa para vocês e a gente compartilha com vocês sobre as nossas experiências com essa meditação. Mas o que ele fala exatamente sobre por que ele fala tanto sobre a meditação como ferramenta dessa reprogramação, né? Porque, primeiro, é só no momento presente que a mudança pode acontecer. É só no agora. A gente não pode ficar, a mente não pode ficar divagando entre o passado e o futuro. É só no agora. O passado a gente já conhece, o futuro a gente já está criando baseado no passado. Então a gente tem que se desconectar. O segundo ponto, que é essa meditação que ele sugere primeira, né, sobre a questão das emoções elevadas, quando a gente começa a colocar todos os dias, a gente senta para fazer essa meditação todos os dias, e a gente começa a colocar essa emoção elevada no nosso campo, de uma forma intencional, né, até que ele fala sobre a intenção nesse capítulo, a gente está educando, reeducando o nosso campo, a nossa mente, como é sentir essa emoção. E ao longo do dia, ele ainda fala, né, ao longo do dia, se conecte, volte para essa emoção. Porque a gente vai reafirmando isso dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro do nosso campo, e aquilo ali aos pouquinhos vai sendo construído. Então, essa questão da meditação, tanto que ele fala muito, né, que as pessoas falam assim, eu não sei meditar, eu tô meditando errado. Ele fala, não existe meditar errado. Se você senta para meditar e a sua mente está pensando na conta que você tem para pagar, na roupa que está no varal e vai chover, o que você vai almoçar, você tá indo bem, tá tudo certo, porque a sua mente ela vai fazer isso mesmo, ela vai tentar fugir. Ela vai mostrar o padrão que está instalado, né? Ela vai mostrar para você o que tem ali. Sim, a mente, o nosso corpo, ela quer sensações. Então vai pensar nisso, no movimento, vou tomar um banho, vou tomar um café. Tá buscando sensações, tá fugindo dali de você ficar num lugar que é o desconhecido, é o desconhecido da mente. E o ego, ele quer estar no controle o tempo todo, gente. Ele não quer nada de desconhecido, não. Pois é. Então, tá super certo a gente, se a gente para meditar e a mente fica pensando em mil coisas, não levanta, né? É igual ele fala também, que é domar um animal selvagem. Não levanta, porque é todos os dias você ficar um pouquinho mais. Não, hoje eu que vou ficar aqui, que me lembrou até outra frase do Axis, né, Bé? Que minha mente é o cavalo e eu sou o cavaleiro. Uma vez, sabe o que eu acho assim? Quando a gente percebe o nosso calcanhar de Aquiles e a gente, junto com a consciência de por que a reprogramação mental funciona, que é um processo físico, que é o que nós estamos compartilhando aqui na live, a gente não para, gente. Porque aí a gente sabe que é só uma questão de tempo. Uma vez que essa chave vira, a gente não para. E aí eu vou compartilhar o que mais virou para mim e você vê se ressoa aí e conta para você também, que é que quando eu abri mão, e é um processo, cada vez eu tiro mais uma camada disso, de que não existe fracasso na minha história, porque eu comprei demais isso, assim, o que eu tinha que estar fazendo, o que é certo, o que é errado, o que é ser funcional ou não. Isso aliviou tanto, quando você olha para isso e fala, isso é que eu estava atrapalhando o meu processo, nesse primeiro momento.
Quando eu assumi, comecei a me ver, que é o que você disse, me veio essa lembrança desse reeducar o corpo e mostrar. Porque quando a gente tem esse processo de sentimento de fracasso instalado, durante o seu dia você fica se contando essa mentira o tempo inteiro. Tem fotos minhas que eu olho e dá pra ver a minha expressão, que às vezes eu podia estar fazendo outra coisa, mas que esse programa inconsciente estava rodando ali na minha cabeça. Muda tudo, gente, muda o olhar, muda tudo. E aí você vai lembrando, se conectando com esse sentimento de sucesso e de você escolher e olhar para sua vida aqui agora e falar assim, não importa o que eu estou vivendo, eu reconheço a minha história, eu sei para onde eu tô indo. A sua vibração ela já muda na hora. Talvez seja um bom exercício para vocês perceberem. Você me conta o seu também, Rô. Qual que é a principal mentira que você está contando para você? E por que você está contando essa mentira? Depois eu conto com mais detalhes isso a gente numa próxima live. Mas por que eu comprei tanto essa para mim? Sim, e eu vou dar um exemplo muito bobo que veio assim para mim agora, mas que tem tudo a ver com isso. É a questão do chocolate. Almoçar e comprar um chocolate depois do almoço. Não tenho que comer um chocolate. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu tava ficando refém disso, porque às vezes no dia eu nem queria chocolate. Eu nem queria comer chocolate, mas era tão mais forte do que eu já pegava o chocolate, já pagava o chocolate, já abria e já comia o chocolate. E aí eu falei, gente, a minha mente está viciada nisso, ela tá ali num looping eterno do chocolate. Eu nem tô querendo comer chocolate depois do almoço e ela tá escolhendo isso. E aí eu fiz essa experiência de ficar uma semana sem comprar chocolate e sem comer Deu chocolate. abstinência? Muita, total. Mas o que eu fazia? Todas as vezes que eu ia pagar o almoço e que eu já tava lá, a minha mente já vinha, né? Já batia o olho ali no chocolate. Eu falava, não, quem manda em mim sou eu, quem manda na minha mente sou eu, não tem nada de chocolate, não. E aí eu fiquei uma semana sem comprar o chocolate, só pra mostrar pra minha mente que quem manda sou eu e que se eu quiser ficar sem comer o chocolate, eu vou ficar sem comer o chocolate. Gente, a gente tem que fazer isso de vez em quando. Percebe? Faz esse exercício que a Dé sugeriu de anotar, eu também sempre sugiro anotar tudo. Faz esse exercício de anotar os pontos, os lugares, as situações em que você acredita que você tá dentro de um programa e que escolhe um desses. Escolhe um ponto para você se desafiar durante essa semana. Que é igual eu falei antes que o Dr. Joey fala no livro, quando você passa por cima de um programa desse, você vence o programa. Quando você era uma atitude, você está vencendo o programa. Ali você está no momento presente, você está falando, não, eu não vou agir de acordo com esse programa. Então escolhe uma coisinha ali que vocês têm, que vocês percebam que vocês estão rodando dentro desse programa e façam esse exercício de ficar uma semana, não, hoje não, hoje não, hoje não. E vocês vão ver que a gente dá conta sim. Dá demais. E como seria se nós nos conectássemos mais com o nosso corpo também? Porque ele conta. Ele conta o que tem nele ainda. Porque essa memória, gente, ela fica na memória da membrana celular mesmo. Mesmo, assim, tudo fica registrado a nível celular, porque é a consciência também que cria o corpo. No livro de Seth, que é um livro muito bom também, ele fala que a gente acha que todas as memórias ou as lembranças estão no cérebro ou na mente, mas que nós ficaríamos surpresos se soubéssemos quantas ideias nós temos no cotovelo. Porque tá no corpo. Quem tem o hábito de fazer massagem, que também indico muito, sabe quantas sensações, toda vez que alguém nos toca, a gente fica mexido porque aquela memória tá ali. Sim. Começa a conversar, literalmente, que é dentro de abrir essa percepção de ser sobrenatural com a consciência do seu corpo, que ele vai começar a te contar. Ele vai te falar quando ele realmente quiser um chocolate, quando ele quiser mais açúcar, quando ele quiser mais sal, quando ele estiver realmente querendo tomar água, ou se ele quiser só tomar água, ele às vezes nem quer comer. A gente se esqueceu disso, de comunicar com a natureza também, principalmente. Aquele filme novo que saiu, O Mundo Depois de Nós, você já viu? Não, ainda não. Menina, veja. E eu dei print nos stories da doutora Frank, ela fez uma análise muito legal também, que fala sobre isso. O quanto nós nos desconectamos dos animais como consciência, da natureza e aprender a ler os sinais não só das dimensões, mas das estações, que é o que eu quero dizer. Que é tudo uma coisa só. Quando a gente vai para se tornar sobrenatural, na verdade, a gente se relembrar quem nós somos. Exatamente. E aí tudo vai sendo dissolvido. Exatamente. E com essa facilidade, né?
que pra gente é sobrenatural, porque, nossa, ter, né, essas possibilidades, esses acessos, imagina ter uma condição de curar uma doença, de criar alguma coisa que eu quero ali em questão de um dia. Pra gente, isso é algo sobrenatural. Mas é Uhum. simplesmente essência, a gente lembrando ali da nossa essência. É a gente realmente fazer o caminho de volta, né, Dé? É. É voltar um pouquinho, porque são qualidades inatas, nossa, e a gente esqueceu. E Total. é, não lembro, foi em algum, não sei se foi em um círculo de mulheres que eu falei sobre isso, sobre essa questão. É, a tecnologia, ela é importantíssima para a gente, né? Uhum. Ela proporciona diversas evoluções, enfim, diversas possibilidades. Ela proporciona que a gente esteja aqui fazendo essa live nesse momento para quem Uhum. quiser, né? Então a tecnologia é incrível, mas o nosso corpo e a natureza já tem uma sabedoria. Eu sempre falo que, principalmente nós mulheres, o nosso corpo é um oráculo vivo. É. Olha nosso ciclo menstrual, fala tudo ali pra gente. Mostra tudo ali pra gente, mostra o que tá precisando ser olhado e que a gente tá fingindo não ver. Então, nosso corpo mostra, a natureza mostra através das estações, o comportamento dos animais, né? Quando tá acontecendo alguma coisa ali na natureza que os animais todos fogem para outro canto, eles estão se comunicando com a gente, eles estão mostrando ali o que está acontecendo, né? Então, é a gente voltar mesmo. E ele fala sobre isso. Eu até anotei essa parte. Eu vou até ler, porque essa parte tem muito a ver com o que a gente está falando. Ele fala, Leia. quando tira a sua atenção de todos aqueles elementos externos, começa a enfraquecer os elos energéticos e emocionais com aquelas coisas e, enfim, começa a libertar energia suficiente para criar um novo futuro. E isso só acontece quando você está no momento presente. E é isso, tirar o foco do externo e voltar o foco para o interno, né? É. Todas as respostas já estão dentro, né? Eu acho que a gente vai entrando em contato com essa verdade e se surpreendendo com o tamanho e poder que a gente Uhum. tem que ir com calma mesmo para literalmente porque assusta, assusta, né? O corpo chega a vibrar de tanta consciência e a gente despertando e percebendo esses níveis de percepção maior da multidimensionalidade Uhum. é um processo para os corajosos mesmo, que somos todos, por estarmos aqui. Mas vale muito a pena. Só façam. E que em Só façam. algum momento vamos todos passar por isso, né, É a Dé? Em algum verdade, né? De quem né? nós somos. Não tem como, a gente tem que ter paciência com quem talvez não começou esse processo ainda, né? Porque a gente tem que entender que é o tempo da pessoa, que ela tem as escolhas dela também. Mas se a gente sabe que o processo é esse, que a gente tem que viver tudo isso, por que que a gente não começa agora, né? Sabe uma coisa que eu lembrei? Que a gente compartilha muito também? Quando a gente escuta algo que ressoa no nosso coração, a gente sente vibrar até a pineal, né? A gente Uhum, sente o corpo fala, a gente sabe que aquilo ali é uma verdade da nossa alma. E uhum, assistindo The Chosen agora também, eu comecei essa semana, eu tô terminando na semana, mentira minha, tem 2 dias que eu comecei, tô terminando a 3ª temporada, pra vocês verem. uhum. Que eu sou assim com série, eu paro minha vida pra assistir aquilo ali. Aham. E a verdade dos códigos que a série passa, The Chosen é uma série que conta a história de Jesus e dos apóstolos de uma maneira quase que com uma linguagem muito mais próxima do que nós falamos hoje, com um nível de humanidade para Jesus que chega a ser, meu Deus, não tem nem palavras. E aí Uhum. o corpo vai trazendo para a gente o quanto somos frequenciados e o quanto somos trabalhados e dissolvidos só de assistir essa história que a alma já conhece. Uhum. Outro dia, na sexta, eu tava. Não, no sábado, eu assisti antes de dormir. Dormi. No domingo ontem eu acordei chorando tanto. Gente, que era um amor tão gigantesco. Vai saber onde eu estive durante a noite. Vai saber, não precisa passar pelo racional. Só da gente É. entrar em contato com esse campo de informação de novo, de maneira mais clara, o corpo ele já vai soltando essa mentirada toda que a gente carrega. Pois hoje estava lá a galera almoçando e eu com o meu celular assistindo. A minha mãe foi me perguntar alguma coisa e aí eu tava em lágrimas, em prantos, assim, porque Jesus tinha acabado de curar, facilitar a cura da mãe, da sogra de Simão. Uhum. Gente, vai saber, é uma cena teoricamente muito simples.
Vai saber o que meu corpo acessou ali, e eu choro, e aí minha mãe, ela tá assistindo umas coisas de Jesus que tá acontecendo isso com ela, eu quase que tô andando de lenço, igual aquele meme. Sim, Então é isso. É só a gente começar, que o corpo e o campo vai trazendo o que a gente precisa estudar. muito. E eu também tive também tô assistindo, né? Agora que chegou na Netflix, porque preguiça de assistir pelo aplicativo, no tablet, enfim. Aí agora que chegou, eu falei, agora eu vou ver tudo. Já tinha visto a primeira. E aí esses dias eu tava assistindo a parte do Sermão da Montanha. Ainda não vi. E aí ele falou umas coisas assim, tão mas simples, e de uma forma tão simples que eu falei assim, é isso! É sobre Gente, ó, isso! É, só a lágrima. é, sim. Só a lágrima que vai. E eu assim, meu Deus, A Raquel é isso. compartilhando essa Essa cena é incrível. Gente, cena é assistam. incrível, essa série é Os incrível. Escolhidos, The Chosen, que a Netflix não é boba nem nada, e viu sucesso. Isso aí traz outra consciência pra gente. O quanto essa série está fazendo sucesso. Porque tá todo mundo sentindo esse chamado da alma de se Uhum, conectar e de soltar tanta carga que tem no coletivo e no individual que ninguém mais tá dando conta, gente. Chega, pelo amor de Deus, entendeu? sim. Vamos começar o processo, cada um no seu ritmo, mas só faça. É todo dia. Um pouco mesmo. E vai, e assistam. Ó. A série tá bombando. A Netflix colocou as 3 temporadas, porque o negócio já tava sendo procurado demais. E sabe o que eu achei legal que você trouxe? Exatamente isso, né? Como que eles tornam humanos, não só É, Jesus, mas os apóstolos também. A sim, ponto de a gente tomar ranço da gente. é. E como que mexe com a gente em vários níveis, que eu falei com o Max, eu comentei com ele assim, gente, eu amo Judas, que isso, Judas é lindo! Aham. Como que pode E alguém tinha que segurar acontecer? esse BO, né, gente? É, Imagina a carga de alguém tinha que segurar o BO de exato. fazer o papel de participar do que já estava escrito e do que aconteceria. E olha como pega no emocional, né? Ou, Eu falei, e eu ainda fiquei falando assim com ele, por que será que ele fez isso? Porque ele é tão fofo, olha como ele é lindo, olha como as intenções dele são boas. Então, essa questão de humanizar é muito forte da série, né? É maravilhoso. é. Gente, é assim, Assistam. assistam e vivam e permitam. Às vezes, não vai ser nem a série, vai ser um passarinho, uma borboleta que vai passar no seu caminho, que chega um download na hora, você fala assim, pelo amor de Deus, o É, que é isso? E aí deixa eu vir. O seu corpo ele já tá doido para liberar é. um monte de coisa que você ainda tá segurando por programinhas assim, tão próximos de você ir liberando. Tem alguns que são mais profundos e para isso tem ferramenta, para isso tem terapeuta, tem curador, para facilitar o seu processo, que é sempre pessoal e intransferível. Mas comece, sabe? Comece. E se Sim, algo, como a Rô disse, assim, se assistiu, tocou o seu coração, olha para isso. Olha para é. isso. Porque tem coisa ali para você. E assim, o nível de leveza, de felicidade, de amor que você vai experienciar, eu te garanto que você ainda não conheceu. Não É. conhece. A gente nem sustenta, o corpo nem sustenta. A gente tem os lampejos do que é isso, de tocar a fonte assim, é lampejo. Sim, o corpo não sustenta. E eu já tive, assim, experiências de viver, assim, horas num estado de êxtase tão grande que o corpo realmente não sustenta. Chega uma hora que você tá cansado. Você tá Não cansada. sustenta. E por Acaba isso a gente não faz. Quem foi que falou isso? Foi no The Chosen? Foi, tem uma cena que Jesus fala que fala com as crianças na primeira temporada, que Deus não revela tudo de uma vez. Se a gente for pegar isso para a consciência que o livro do Como se tornar sobrenatural nos traz, inclusive, é porque a frequência da gente liberar tudo de uma vez é tão alta que a desencarne na é, certa. E aí, de que adianta? Veio para a Terra para experienciar o é, quê? Isso por si só, quando a gente vira realmente essa chave, já tira muito do nosso imediatismo. Porque sim, ninguém conhece o seu processo. Não dá para se colocar e comparar com o processo do amigo, porque não é a mesma coisa, não são os mesmos traumas, não é a mesma coisa que está incrustada, que está solidificada no seu corpo. Então, olha para o seu. Seja humilde. sim, Olha para o seu. E eu falo isso rindo agora, gente, depois de eu ter apanhado da vida assim, ó. Nossa Senhora! sim. Demais para assumir.
o meu processo, sem achar que eu tava atrasada ou acelerada e parar de me comparar com as outras pessoas, sabe? É Sim. processo mesmo, se E joga. é aquela Credo, é frase, uma né, Déia, delícia. aquela frase clichê, assim, de a gente aproveitar o caminho ao invés de ficar esperando para aproveitar o destino, né? Não focar no destino. É, Porque, gente, quando a gente tá nesse processo e que a gente observa a liberação dessas questões, as viradas de chave, é tão é, gostoso, é uma sensação tão boa. é indescritível. Você fala, eu quero morar aqui. É, E você chegou aonde você quer ainda. Foi só uma questãozinha ali que você resolveu. Foi só uma virada de chave, mas você fala assim, não. é. Você passa uns bons dias nesse estado, né, Dé? Ah, é muito bom, gente. Assistam, ó. Assistam, se joguem no livro e acompanhem com a gente, porque vamos passar pela experiência. Hoje, ainda antes de dormir, eu vou fazer aquela que você me mandou da Kundalini. É um vídeo que tem a descrição. Então, quem quiser, ó, manda mensagem pra gente que a gente manda o link. Bom Sim, pra vocês interagirem. Antes de dormir, eu vou fazer essa, de liberar aí o poder dos dois é, principais centros de energia é. e abrir cada vez mais o nível de percepção. A gente vai falar um pouco mais sobre esse exercício respiratório mais para frente, porque em um dos capítulos fala só sobre esse exercício respiratório, mas assim, já dá para começar a fazer, gente. Já pode pegar e começar a fazer, tanto que ele sugere que faça esse exercício respiratório todas as vezes antes de cada meditação, antes de começar a meditar, fazer para poder liberar ali o que tiver que liberar. Então, são experiências valem a pena ser vividas, valem a pena ser vividas. Então, quem quiser, né, pede pra gente no direct, que a gente manda o link, né, do YouTube, tem ele explicando dentro de um seminário como que funciona essa meditação, Dado! esse respiratório, o que que acontece, por que que é bom e como que faz passo a passo. E aí depois tem uns 10, mais de uma hora. Então, assim, tem uma hora ali de exercício respiratório, você não precisa fazer uma hora direto, mas tem uma guiança ali, uma condução contínua para quem quiser começar a experimentar, né? E conta pra gente as mágicas que vocês vão assistir e, e criar. Nossa, eu fiquei até emocionada aqui de lembrar, te contando em primeira mão que essa fofoca quântica que eu ainda não te contei. Na Ah, mesma noite que eu acordei depois chorando, com emoção, depois de ter assistido e acessado a energia de Jesus, a minha irmã não tinha dormido aqui em casa. Aí quando ela chegou, ela abriu assim a porta e falou assim: Dé, eu acessei. Não, do Joy Dispenza, Raquel, vou te mandar. Muito boa, muito boa. Essa meditação de liberação e transmutação da energia da Kundalini. E limpeza dos chakras também, né? Que é o que ele chama de centro de energia. Mas aí minha irmã tá assim, Dé, essa noite, de manhã, eu acessei Jesus. E o meu processo e o processo da minha irmã é muito diferente, assim. uhum, Ela é completamente diferente. Ela me zoa de médium palestrinha, porque eu também estudo muito, e eu estudo. Aí eu quero compartilhar com todas as pessoas, faço PowerPoint, literalmente, mesmo antes de trabalhar com isso, insuportável. Quantas vezes eu fiz isso? E o dela não, o Daniela vai vivendo, de repente, ela é médium. De trabalho, inclusive, ela escuta a equipe espiritual dela falando com ela e aí ela recebe. Eu fico o quê? Cheia de inveja, mas agora numa boa, enquanto isso acontece. E olha a sincronicidade. Na mesma noite que eu acordo chorando, a Dani disse que estava no banho. E aí ela começou a sentir um amor tão grande que ela caiu em lágrimas profundas, amiga, olha isso. E aí ela começou a perguntar, ela falou, o que que é isso? O que que é isso? E aí veio a voz. Essa é a energia de Jesus. E nós estamos convidando para que você se aproxime desse amor. Olha isso, gente! Vê se viver um negócio desse, sabe, não tem explicação racional, porque é para a gente deixar o racional e só essa matéria da terceira uhum, dimensão literalmente passar, e não que seja ruim, mas a gente incorporar a percepção extrasensorial e extracorpórea do que mais já está disponível aí pra gente. Olha sim. que coisa maravilhosa. E sem Que eu não entrar vivi. muito. Eu já vivi essa experiência, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, não, porque é uma história longa. Mas a vez que eu vivi isso de uma forma intensa foi num trabalho com ayahuasca. Eu acessei a energia de Jesus e que foi isso, assim. Foi um negócio que eu falei, eu vou desintegrar aqui Morri.
não tá dando conta, eu vou morrer. E um amor que realmente parece que o corpo não aguenta. E tanto é que depois disso, depois desse dia, a minha relação, que era tipo assim, acredito, sim, é Jesus, ué. Ah, Virou, beleza, bacana. virou tipo assim, Jesus. É, É tipo assim, mestre. é ele em primeiro lugar de tudo, porque de tão intenso que foi, gente. São É, experiências, assim, transformadoras. Essa energia de você acessar, essa questão de você acessar a energia crística, acessar a energia de Jesus, é um negócio tão forte que a gente só sabe chorar é. mesmo. É essa sensação, é de assim, pelo amor de Deus. Ai, muito bom, gente. Muito bom. Nos contem também. Depois eu vou até abrir uma caixinha sobre isso pra contar, porque eu amo, amo, amo os casos. Maravilhoso! Esse segundo capítulo pega muito na questão das emoções. É, saindo Muito, assim. Vou sair, vou comer uma coisinha e vou voltar pro The sim. Chosen. Eu também vou voltar. Ai, vamos. Você tá em qual temporada? Eu tô na terceira. Ah, não, gente. Vamos, vou te Vai alcançar me... pra gente ir falando do The Chosen também. Tô na terceira, maravilhoso. Oi, Ruá, meu amor, minha irmã linda. Que também fala lindamente dessa energia crística. Você vai Juá, se começar, joga. amiga, e você começa e se delicie, você vai chorar horrores. Ainda mais você que já tem essa super conexão. Você vai chorar demais, porque a gente chora todo episódio. Não É, tem como. É maravilhoso, maravilhoso demais, demais. é isso. E vamos juntas. E no próximo, então na próxima semana a gente vai comentar sobre o terceiro capítulo, que já tem uma meditação, ele já traz uma meditação para a gente poder fazer. Então tragam papel, tragam caneta para vocês anotarem sobre essa meditação. A gente vai compartilhar sobre o nosso processo fazendo essa meditação, porque é babado, gente. Assim, eu É. já senti, já percebi várias mudanças desde que eu comecei a fazer. Já deve ter um mês aí, né, Dé? Desde a Deve. fala. Já tem um mês? Tem. Tem um mês. Pois é. É, E porque tem. já tô percebendo mudanças. Não vou dar spoiler, não. Vou deixar pra gente comentar. Vai lá. Tá bom. Amei, Rô. Amiga, Muito obrigada. beijo. Tá incrível. Feliz Obrigada a todos que Natal, gente, estiverem para aqui todo tiveram mundo. E com a mandem gente. pra gente as percepções, os causos. Oi, Marta. Nós estamos falando do livro Como se tornar sobrenatural. A gente está fazendo lives semanais a cada capítulo, dividindo o que o livro fala e a nossa experiência pessoal de percepção do material do Dr. Joy. Dr. Joy é ótimo, né? Do Dr. Joy, que é quem escreveu o livro e tem uma história super legal. E o nosso processo de expansão da consciência e percepção das outras dimensões também. A primeira live ficou gravada, tá no meu feed, no feed da Rô. Essa também vai ficar gravada e a cada semana a gente vai trazer novas contribuições. E o mais legal desse livro é que tem meditações práticas. É literalmente um guia para a gente abrir a nossa percepção além da terceira dimensão, que é algo, inclusive, que já aconteceu, né? Compra sim, que é bom que a gente vai trocar figurinha lá na DEP também. Isso, porque é literalmente um passo a passo de como você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa realmente onde você Curar o corpo físico. festa, cria tudo o que você quer, cura o corpo físico, enfim, é como se tornar sobrenatural, mas a gente mudou para como se reconectar com a sua essência. Exato. É isso. Então, E, beijo. Feliz Natal, Marta. Feliz Natal gente, a todo mundo. semana que vem estaremos aqui, dia Sim. 1º de janeiro. Ó, Ó. beijo. Tchau.